Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, que eu diria a você pela Graça Editorial, capítulo 25, minha atuação no caso Watergate. Quando o presidente Nixon me pediu que realizasse um culto de Natal na Casa Branca em 16 de dezembro de 1974, percebi a sutileza de tal visita no clima de Watergate. Reconheci também, no entanto, a responsabilidade de tal culto e a oportunidade de apresentar o Evangelho de Cristo dentro de um contexto natalino para um público distinto. Por muitos anos, defendi a ideia de ir a qualquer lugar para pregar o Evangelho, fosse no Vaticano, no Kremlin ou na Casa Branca, com a condição de não haver restrições ao que eu deveria dizer. Nunca tive de enviar um manuscrito à Casa Branca ou obter a aprovação de pessoa alguma. Jamais informei antecipadamente a presidente algum sobre o que iria pregar. Todos sabiam que falaria do Evangelho quando eu chegasse. Sou, antes de tudo, um servo de Jesus Cristo. Minha primeira lealdade não é à América, mas ao reino de Deus. Alguns criticaram esse tipo de envolvimento com o presidente Nixon. Essa é uma visão ridícula. Na década de 1950, chamávamos esse pensamento de macartismo, isto é, culpa por associação. Essa foi a acusação dos fariseus contra Jesus, que ele passava tempo com publicanos e pecadores. Ao longo dos anos, afirmei publicamente não concordar com tudo de qualquer administração. Certamente não concordei com tudo que o presidente Johnson fez e estive na Casa Branca com tanta frequência em seu governo quanto estive no de Nixon. Preguei mais diante de Johnson, com quem tinha conversas mais longas e frequentes, do que diante de Nixon, mas não concordava com tudo que Johnson fazia e afirmei isso publicamente várias vezes. Em uma dessas ocasiões, ele ficou irritado comigo, mas logo superou. Depois disso, tentei esclarecer que ia à Casa Branca para pregar o Evangelho, não tendo a minha pregação absolutamente nada a ver com a situação política da época. Esclarecimento que, tenho certeza, foi obscurecido e distorcido. Era óbvio que eu não concordava com todos os atos da administração Nixon. Não posso dar desculpas para o Watergate. A invasão real foi um ato criminoso e algumas coisas acerca de Watergate também não eram apenas antiéticas, mas criminosas. Eu condeno e lamento esse fato. Prejudicou os Estados Unidos. Respondendo aos meus críticos. Alguns evangélicos se perguntaram por que não fui à Casa Branca como Natan, o profeta, censurar o presidente publicamente. Vamos nos lembrar de que eu não sou um Natan. Davi era o líder do povo de Deus, o que tornava a situação totalmente diferente do que temos na América secularista de hoje. Uma comparação melhor seria com a Roma antiga e com o relacionamento entre Paulo e César. Além disso, quando o pastor tem na congregação um prefeito ou um governador que talvez esteja passando por alguma dificuldade, ele não o aponta do púlpito publicamente. O ministro tenta encorajar, ajudar e liderar aquela pessoa. Talvez, em particular, ele vá aconselhá-lo sobre as implicações morais e espirituais da situação, mas não creio que, do púlpito, o clérigo fosse tirar vantagem da situação, apontar para a pessoa e dizer publicamente: você deve fazer assim, assado. Se eu tivesse algo a dizer ao presidente, teria feito isso em particular. Quando você tem a confiança de uma pessoa pública e ela lhe diz coisas no privado, se você quebra essa lealdade alguma vez, nunca mais terá essa oportunidade, seja com ela, seja com qualquer outra pessoa. Assim como psiquiatras, advogados e médicos, não acho que os sacerdotes devam sair por aí contando as conversas particulares que ouvem. Nós, clérigos, certamente devemos ter tanta ética quanto os profissionais médicos, na verdade, muito mais. Alguns citaram o exemplo de Ambrósio de Milão, que repreendeu publicamente o imperador Teodósio quando ele foi à igreja. Ambrósio se recusou a deixar o imperador entrar até que ele fizesse uma confissão pública de certos erros. Mas isso também não é um paralelo adequado, embora eu admire muito a coragem de Ambrósio. Ele era uma figura política e religiosa. Eu não era bispo, como foi Ambrósio, nem o presidente Nixon era meu súdito, assim como Teodósio era. Eu não tinha poder eclesiástico sobre ele. Para mim, o presidente entra na igreja com o mesmo status que qualquer outro indivíduo, seja como um pecador salvo pela graça de Deus, seja como um que precisa dessa graça. Alguns criticaram meu envolvimento com o presidente Nixon, alegando que eu era um instrumento da Casa Branca para influenciar o povo, que ficaria impressionado ao ver o presidente orando ou ouvindo um sermão. Isso é tolice. Teria o presidente Kennedy usado o cardeal Cushing? Claro que não. Se o Sr. Nixon queria me usar, por qual motivo ele deixou de me convidar para a Casa Branca no período em que, talvez, mais necessitasse de alguém como eu? Nas 2 vezes em que o caso Watergate mais esteve em evidência, ofereci-me para falar com o presidente.
Um de seus assessores me confidenciou que uma das razões pelas quais o Sr. Nixon não me chamou era porque não queria me prejudicar. Não sei se isso é verdade ou não, mas lembro que em 1960, quando ele concorria à presidência, havia um rumor de que eu iria apoiá-lo. Nixon me ligou para pedir que não o apoiasse, caso estivesse pensando nisso. Ele disse: Billy, o seu ministério é mais importante do que a minha eleição para a presidência. Pregadores e presidentes. Muitos presidentes tiveram clérigos como grandes amigos. Eu diria que minha amizade com Nixon não era tão próxima como a entre outros presidentes e sacerdotes de outras épocas. Um exemplo disso foi a proximidade entre John R. Moody, chamado de o arquiteto do movimento ecumênico, e o presidente Woodrow Wilson. O Wilson procurou Moody para receber conselhos, não apenas sobre assuntos religiosos, mas também a respeito de questões políticas e diplomáticas. Eu não acho que as pessoas acreditaram ou culparam Moody pelo que aconteceu na administração Wilson. Do mesmo modo, não acho que as pessoas responsabilizaram o cardeal Cushing durante a administração Kennedy. E ele certamente passava mais tempo com os Kennedy do que eu passava com Nixon. Cushing era como um pastor para a família Kennedy e poderia perfeitamente ter dado conselhos políticos em particular. Eu o conhecia muito bem e sabia que ele não emitia opiniões políticas aqui e ali. Ao longo dos anos, disse coisas a vários presidentes que poderiam ser interpretadas como conselhos políticos. Hoje, no entanto, não sou mais tão rápido em fazer julgamentos políticos. Muitos políticos e profissionais da mídia pensaram que o presidente Nixon poderia ter resistido melhor à crise se estivesse disposto a admitir seu erro. Não revelarei o que disse a ele em particular, mas descobri que, quando cometemos um erro, é muito melhor admiti-lo. Tive de reconhecer erros de julgamento e encontrei cristãos muito generosos que compreenderam minhas falhas. Do mesmo modo, eles tentariam entender a posição de qualquer presidente. Quando cometemos um erro, é melhor mostrar humildade e dizer estou errado ou desculpa. A Bíblia diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20:16. Esse mandamento nunca foi cancelado. Mentir é errado, não importa quem o faça. O homem Nixon. Devemos lembrar que o presidente Nixon e todos os outros eram apenas um ser humano. Ele era finito e presidente algum dos que conheci se considerava suficientemente capaz para o ofício, em especial depois do primeiro ano. Não havia um órgão de imprensa sequer na Casa Branca até o governo de McKinley, quando passou a ter apenas um repórter. Tudo isso tende a levar o presidente a algum isolamento para viver consigo mesmo, refletir, ler um pouco e passar algum tempo com a família. Todavia, preciso falar do Nixon que conheci antes de ele se tornar o governante supremo da nação. Para mim, ele sempre foi uma pessoa cheia de calor e graça, com um grande senso de humor. Ele sempre foi atencioso. Presenciei-o algumas vezes preocupado, mas nunca tive a impressão de se tratar de alguém frio ou tímido. Outras pessoas certamente o conheciam melhor do que eu e em outros aspectos. Sempre me encantei com a união da família Nixon. Admirava o amor que ele devotava à mãe, esposa e às filhas, sua tremenda paixão pela paz, vinda em parte talvez de seu passado como Quaker. Também admirava a sua disciplina pessoal. Conheci poucos homens com uma vida tão disciplinada. Certa vez, Nixon me confidenciou ter desistido do golfe porque tinha muitos livros para ler e muitas conversas interessantes para travar. Ele disse, eu posso não ser eleito presidente, mas vou continuar me preparando. Isso traz à tona outro ponto interessante. De 1967 a início de 1968, Nixon realmente não queria concorrer à presidência e quase desistiu da ideia. Ele estava com medo de que algo como o que acabou acontecendo viesse a ocorrer de fato. Para mim, sua candidatura à presidência veio, em parte, motivada pela ambição, mas principalmente como resultado de puro patriotismo. Ele realmente sentiu que poderia dar uma contribuição não apenas aos Estados Unidos, mas ao mundo, especialmente nos assuntos externos, pois pressentia que os meados dos anos 1970 seriam muito perigosos para o nosso país e para o mundo. Por que o caso Watergate aconteceu? Na minha opinião, Nixon e seus homens tinham o que eu chamaria de uma obsessão grandiosa para mudar o país e o mundo. Um ano antes de decidir concorrer à presidência, ele me apresentou ponto a ponto seu plano de governo. Sua lista contemplava acabar com a Guerra Fria, equilibrar o orçamento e controlar o crime que crescia de maneira desenfreada naquela época. Outro item era pôr fim à Guerra do Vietnã. Essa era a sua preocupação número 1, e, a meu ver, ele realmente pensou que poderia decretar o cessar-fogo muito mais rápido do que a guerra durou de fato. Os assessores de Nixon achavam que sua reeleição era o acontecimento mais importante do mundo e que a paz futura dependia dele. A maioria deles era muito sincera, mas errou ao pensar que o fim justificaria os meios, mesmo que isso significasse abusar da lei e da verdade.
Eles testemunharam defensores de outras causas infringindo a lei e escutaram todo tipo de pedido por desobediência civil. Consideravam sua causa tão grande quanto a paz no Vietnã e os direitos civis. Na verdade, condicionavam a paz no Vietnã com a reeleição de Nixon. Havia vários jovens nesse grupo de assessores e, historicamente, o presidente Nixon teve a equipe mais jovem da Casa Branca. Além disso, o próprio presidente estava tão ocupado com as restrições com a antiga União Soviética e a China, dispensando tanto tempo e reflexão sobre o assunto, que pouco pensava na campanha de reeleição. Tinha tanta certeza de se reeleger que deixou isso a cargo de outras pessoas, sendo isso talvez parte do problema. A resposta cristã ao delito governamental. Se Deus é Deus, então o que ele diz deve ser absoluto. O homem precisa ter limites morais, não podendo criar uma moral pessoal para se adequar à sua própria situação. A Bíblia nos diz que, da maneira como julgarmos, seremos julgados. Então devemos evitar a alegria hipócrita e a justiça própria quanto ao mal que foi causado. A palavra de Deus também nos ensina: não mintais uns aos outros. Colossenses 3, 9a. Não há como fechar os olhos ao fato de que o Watergate se tornou um símbolo de corrupção política e de maldade. Todavia, devemos perceber a existência de uma crise mais urgente do que todas as outras que a América já enfrentou. A crise na integridade, no amor cristão e perdão. Em países onde há uma relação igreja-estado, as pessoas não costumam responsabilizar a igreja ou seus líderes por todas as decisões políticas. Eu nunca entendi por que fui considerado de algum modo responsável pelos atos de qualquer administração presidencial, seja de Johnson, Nixon, Clinton ou dos dois Bush. Apenas aconteceu de ser amigo deles. Devemos nos proteger contra a culpa por associação. Nunca fui considerado pastor do presidente Nixon. Ele tinha vários amigos do clero. Eu era mais um amigo pessoal do que o pastor da família. Conheci Nixon no início dos anos 1950 por intermédio de seus pais. Eles tinham ido às minhas reuniões no sul da Califórnia. Quando o amigo está caído, você não o chuta, mas sim tenta ajudá-lo a se levantar. Devemos nos lembrar do dever primordial do cristão para com as autoridades, e sejam elas certas ou erradas, sejam elas boas ou más. Orar. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2.